Muito bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, alegria. Então, é bom estar aqui no vosso meio. Já louvamos a Deus, já oramos, pensámos em projetos também desafiantes e que realmente causam temor e tremor. Mas certamente estaremos na vontade de Deus e no propósito de Deus. Então, acho que isso dá paz, dá tranquilidade. Convites. Todos nós já fomos convidados para alguma coisa na nossa vida. Um casamento, normalmente começa logo pelo pedido do noivo à noiva. Uma inauguração, uma festa de aniversário, um convite para tomar um café ou um chá, um convite para um almoço ou para um jantar, para uma cerimónia de formatura, para um culto, para uma festa de Natal. Fomos já todos convidados para ir a um evento. Estes convites, na sua maioria, podemos dizer que são agradáveis ou bons, pelo menos na perspectiva de quem convida, porque supostamente um convite pressupõe que se vai assistir a uma coisa boa ou passar um tempo bem passado ou útil. Um tempo que é bastante significativo para quem está a convidar. Ninguém recebe um convite para assistir a um funeral. Ou para assistir a um divórcio. Então, um convite indicará que, na grande generalidade dos casos, o anfitrião, se não for egoísta ou se não for hipócrita, agindo por um mero formalismo ou por obrigação, convida com prazer, com alegria e com satisfação alguém para estar naquele evento associado àquele convite. Agora, que significado tem esse convite para quem o recebe? Certamente, algumas vezes, o tipo de resposta pode dizer muito sobre o que tu pensas do convite. Pode ser considerado um convite irrecusável, um convite maravilhoso, pode ser encarado como um privilégio, uma satisfação, algo fantástico. Mas também pode ser algo constrangedor. Sermos convidados para ir dar uma palestra sobre um tema que nós não gostamos ou não temos qualquer domínio sobre aquilo. Ou pode ser algo aborrecido, chato, inconveniente, desajustado. Hoje nós vamos falar sobre 3 convites. 3 convites feitos por um anfitrião maravilhoso. Um anfitrião que criou um universo espetacular e um planeta magnífico para nós habitarmos. Deus. Vamos meditar na palavra de Deus e vamos considerar 3 convites que Ele está a fazer e que iremos meditar aqui esta manhã. Primeiramente, convite ao arrependimento perante Deus. Segundo, convite ao conhecimento de Deus através de Jesus. E terceiro, convite a descansar e a aprender em Jesus. Então quero levar-vos para Mateus, continuar as passagens que têm sido abordadas. Mateus 11, capítulo 11 e os versículos 20 até 30. Mateus, capítulo 11 e versículos 20 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. Passou Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo facto de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, com pano de saco e cinza.
E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Descerás até ao inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Até aqui a palavra do Senhor e vamos orar. Senhor, estamos gratos pela tua palavra, pelo privilégio de abrirmos e de a expormos aqui esta manhã de forma livre. Senhor, pedimos que tu possas abençoá-la para as nossas vidas. Ajuda-nos a entendê-la e dá-nos força e coragem para aplicar à nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Amém. Tinha chovido imenso. Houve uma grande cheia e no percurso em que um carro seguia, uma estrada mais à frente tinha ficado submersa. As autoridades colocaram sinais e barreiras. Havia sinais luminosos a indicar e a apontar para a informação. Não passar. Trânsito interrompido. Estrada debaixo de água. Proibido passar. Contudo, apesar dos sinais evidentes, inequívocos, existem os que não querem dar meia volta e dizem: eu vou conseguir atravessar. Eu conheço esta estrada como a palma da minha mão. Eu já ando aqui desde pequenino, por isso eu conheço esta estrada de cor. E para além disso, eu tenho um todo-terreno imparável. A única coisa que ele não faz é escalar montanhas. Atravessar a água, isso é para meninos. Eu consigo pelos meus próprios meios. E orgulhosamente ele avança. Haverá outros que, confrontados com os mesmos sinais, ignoram totalmente as evidências. Eles dizem: eu acho que alguém se esqueceu de atualizar aqui estes sinais. Eles parecem demasiado velhos e antiquados, mostrando-se, por isso, indiferentes. E por isso vão prosseguir. Ou então porque vão a conduzir, distraídos, olhar para o telemóvel. Não sei se já vos aconteceu alguma vez. E não se dão conta dos sinais, então prosseguem e avançam naquela estrada. E o resultado é semelhante para todos. Os veículos que negligenciaram as indicações, recusando voltar atrás, ou que se mostraram indiferentes ou distraídos, foram apanhados pela corrente demasiado forte. Foram arrastados. E os que neles seguiram desapareceram para sempre. Que tragédia! Que desperdício de oportunidade de voltar atrás. No início da passagem nós vemos Jesus a increpar. E increpar é repreender severamente. Cidades por não terem aproveitado a oportunidade que lhes foi dada. Ignorando as evidências de quem ele era e o preço a ser pago por isso. No dia do juízo haverá menos rigor para aquelas cidades que tinham sido julgadas. Ele compara a atitude dessas cidades com a atitude de outras cidades que teriam tido se tivessem tido as mesmas oportunidades.
Cada conjunto de cidade representa uma atitude assumida. E essa atitude conduz a um resultado. Que atitudes são essas? E que resultados produzem essas atitudes? Começamos com Corazim e Betsaida. Estas cidades foram palco da ação direta do ministério de Jesus. Testemunharam inúmeros sinais operados por Jesus através da pregação e da realização de milagres. Contudo, apesar do que viram e daquilo que ouviram, não se arrependeram. Não se arrependeram. Apesar dos inúmeros sinais, eles quiseram prosseguir no seu caminho. E Jesus compara-as a Tiro e Sidom, duas cidades fenícias, pagãs, descritas no Velho Testamento por serem adoradores de Baal. Estas duas cidades ainda não tinham tido contacto com as boas novas do Evangelho. E Jesus aponta que se Tiro e Sidom, mesmo embranhadas em forte paganismo, tivessem tido a mesma oportunidade de ver e ouvir aquilo que Jesus dizia e fazia, então eles ter-se-iam arrependido com pano de saco e cinza. Ora, o que quer dizer isto, arrependido com pano de saco e cinza? Será mera cosmética? Será um mero ritual de purificação? O que é que isto quer dizer? Será que eles se arrependeram da profissão que tinham? Deixaram a sua profissão e passaram a ser limpa-chaminés? Não foi isso. Cobrir-se com pano de saco e cinza é uma manifestação exterior de uma atitude interior, de uma transformação que houve no interior. Essa atitude é a consciencialização, revelada pelo Espírito Santo, de quem Deus é e da condição que tem perante o Deus Santo e Justo. É a consciencialização de que o meu pecado aos olhos deste Deus Santo e Justo reduz-me a uma condição sem valor, o que me leva a assumir uma condição de miséria e de vergonha perante Deus, a sentir-me um motivo de desonra perante o Deus Criador de todas as coisas. Revestir-se de pano e cinza não é um ritual de purificação como que se trouxesse algum tipo de poder em si mesmo, um poder regenerativo, mas é uma manifestação externa de um arrependimento interior. Um arrependimento humilde, verdadeiro, genuíno, que busca a misericórdia e bondade do Senhor porque teve consciência da sua condição perante este Deus. E por isso, o resultado perante estas diferentes atitudes será também ele diferente no dia do juízo. Jesus está a convidar ao arrependimento sincero e genuíno que leva à nossa mudança de atitude para com o pecado na nossa vida. Também a importante cidade de Cafarnaum, situada na costa do Mar da Galileia, era uma cidade estratégica. Ela foi adotada por Jesus para ele implementar o seu ministério e onde viveu a fase de maior popularidade na sua vida. Era uma cidade próspera, segura, autossuficiente. Jesus usa a expressão elevar-te-ás porventura até ao céu? Esta expressão é uma referência a Isaías 14 e os versículos 13 a 15, que nós podemos ler. Isaías, no capítulo 14, e os versículos 13 a 15 diz: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Esta é uma referência que Jesus está a usar esta referência a Isaías.
era aplicável ao rei da Babilónia e foi também aplicável à atitude que Satanás teve perante Deus quando se rebelou contra Deus. Quando ele se revoltou contra Deus, persuadindo anjos a segui-lo, traindo o rei e criador do universo e de todas as coisas. A arrogante ideia de ascender e querer ser como Deus, independente de Deus. Algo semelhante que se passou também na Torre de Babel. Eles quiseram crescer. Quiseram chegar a Deus, quiseram ser como Deus. Que arrogância! Essa expressão reflete a atitude de arrogância que existia. Uma arrogância baseada na sua autossuficiência, como que se por si mesmos eles pudessem chegar ao céu, como que se por si só tivessem algum mérito ou legitimidade para alcançar a salvação. E o resultado, quando se deposita arrogantemente a confiança em si mesmo, é uma queda abrupta. Quando se deparam que no dia do juízo todo o esforço pessoal para nada resultou. O povo usa a expressão popular: cuidado, meu jovem, olha, quanto mais alto sobes, maior é a tua queda. É verdade. Relativamente a Cafarnaum, vemos também que não há registro de pessoas nesta cidade que tenham sequer zombado ou ridicularizado Jesus, que o tenham expulso ou que o tenham ameaçado. Não há referências disso. Contudo, o pecado dessa cidade é pior do que a flagrante perversidade de Sodoma. Além da arrogância, há outra atitude que nós podemos evidenciar, que é a indiferença. Então, duas atitudes de Cafarnaum: arrogância e indiferença. Logo, o seu juízo será maior porque tiveram a oportunidade de ver e ouvir pelos seus próprios olhos o ministério de Jesus. Aquilo que Jesus fazia, aquilo que Jesus dizia. Oportunidade essa que Sodoma não teve. E por mais graves que tenham sido os pecados de Sodoma, seja por homossexualidade, seja por imoralidade sexual, eles teriam sido poupados do dia do juízo de Deus que a reduziu a cinzas, e ainda estaria de pé se Jesus tivesse realizado no seu meio as obras que ele realizou em Cafarnaum. Teria reconhecido nessas obras, ao contrário do que aconteceu em Cafarnaum, a mão de Deus estendida para oferecer salvação. Miguel Cervantes disse: a história é émula do tempo, repositório dos factos, testemunha do passado, exemplo do presente, advertência do futuro. Ai de ti, ai de ti. É uma expressão de pesar, é esta expressão de advertência, não é uma expressão de maldição. Jesus não está aqui a amaldiçoar estas cidades. Jesus está antes com tristeza e com pena a lamentar-se. E com isso está a adverti-las. Ele não está com uma atitude de vingança. Vocês não me ouviram, vocês vão pagar por isso. Não é com essa atitude que ele está. É antes com uma atitude de comoção até. Aponta a condenação esperada para os que recusaram o arrependimento, para os que mostraram esta arrogância e indiferença. E ao trazer esta advertência, ele está a fazer um convite ao arrependimento. Não é uma questão de vingança, mas é uma questão de verdade e consequência. Uma questão de advertência e calamidade. Os sinais estão bem a apontar na estrada para o perigo que está à frente. Eles estão a apontar para a calamidade que segue se continuares naquele caminho. E Jesus está a fazer precisamente essa advertência. Ele está a fazer um convite. Arrepende-te deste caminho que estás a trilhar. Volta para trás. Esta advertência é um convite ao arrependimento perante Deus, porque há um dia do juízo a chegar. Perante os sinais e evidências que Jesus deixou,
a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a revelação da palavra de Deus, qual é a tua atitude aqui esta manhã? Recusa no arrependimento? Em que é que te baseias nisso? Eu sou um cidadão exemplar. Eu sou um bom pai, uma boa mãe de família. Eu sou um bom trabalhador. Sou bem visto pelos meus colegas de trabalho e pelo meu patrão. Pago os meus impostos. Dou bastante dinheiro para a caridade. Sou muito popular com as pessoas que me rodeiam. Por isso nada tenho que me possa arrepender. Ou então, se calhar, por cumpres com exímio rigor todos os rituais ou sacrifícios ou promessas pagas, julgas que mereces, pelo teu esforço devoto, um dia estar perante Deus. Ou então estás tão distraído com redes sociais, com o trabalho, com tarefas, com diversão, com Netflix e séries que o tempo passa e o dia do juízo está a aproximar-se. Qual a tua atitude face ao Deus que se tem revelado? E também a nós, igreja, como é que nós temos lidado dia após dia com a revelação que o Senhor nos vai dando pela sua palavra? Temos tido a atitude perigosa de dizer: eu já sou salvo e por isso eu agora posso fazer o que eu quiser. Pecando constantemente e deliberadamente. Ou então pensas que por seres evangélico ou protestante e andares com uma Bíblia debaixo do braço e estares domingo após domingo na igreja te dá razões para seres moralmente superior ao teu irmão ou até a outra denominação. Não será isso arrogância espiritual? Consideremos com humildade e frontalidade a nossa vida, considerando as nossas próprias falhas e erros. E por isso também a nossa constante necessidade de arrependimento. Ponto 1. Convite ao arrependimento porque há um dia do juízo que se aproxima. Ponto 2. Convite ao conhecimento de Deus através de Jesus, porque quem vê o Filho, vê o Pai. A revelação funciona como um convite a conhecer. É uma prenda. É uma prenda. A revelação é uma prenda. A revelação que Deus fez à humanidade através de Jesus Cristo é uma prenda que Deus está a dar à humanidade. E quando a prenda é desembrulhada, nós queremos ver, queremos explorar, queremos conhecer. Os arrogantes, autossuficientes e distraídos habitantes das cidades da Galileia, eles podiam estar cegos para a verdadeira natureza de Jesus e para o significado das suas ações. Apesar disso, Jesus não tinha qualquer ressentimento pessoal. Ele antes dá graças a Deus porque, apesar da arrogância e apesar da indiferença generalizadas, há alguns que se voltaram para Jesus porque compreenderam quem Ele era. A esses que se voltam para Jesus foram chamados de pequeninos. Os sábios e entendidos, eles não tiveram essa revelação. Mas os pequeninos, sim. Então isto é um paradoxo e é também um sarcasmo que Jesus está aqui a dizer e a fazer. Mas então os sábios e entendidos é que não percebem nada? Sim, é verdade. Quem percebe afinal são os pequeninos? Sim. Então como pode ser isso? Enquanto os sábios e entendidos estão cheios deles próprios, cheios da sua sabedoria, cheios do seu poder, do seu conhecimento e estatuto religioso até, contudo não sabem que, e agora apontando para o Apocalipse, são infelizes, pobres, cegos e nus. Enquanto que os pequeninos não é voltarem à condição de ser uma criança, mas são aqueles que percebem a sua condição perante Deus e por isso sentem a necessidade de ser cheios de Cristo, estando predispostos a nascer de novo, como foi feito esse convite também a Nicodemos. Necessário te é nascer de novo. É necessário nascer de novo, com um sincero desejo de abandono da vida dominada pelo pecado. É uma atitude de reverência e dependência à revelação divina com
a simplicidade da fé. Basta crer. Esta ação de graças de Jesus mostra que uma das características mais notáveis da sua vida encarnada foi a obediência à vontade do seu Pai. E ele fez-se menino, nascendo numa manjedoura. O Deus do universo fez-se menino. Ele fez uma autêntica eliminação de si mesmo. Ele autonegou-se. Ele rendeu-se totalmente à vontade e plano de Deus. Porquê? Porque assim foi do teu agrado, ó Pai. Agradar a Deus com a sua vida e obediência. Qualquer que fosse a vontade do seu Pai, seria aceite pelo Filho. Mesmo que, como sabemos, essa aceitação envolvesse solidão, muitas vezes. Envolvesse abandono. Envolvesse tristeza, sofrimento que o levou à cruz. O conhecimento mútuo entre o Pai e o Filho é conhecimento muito próximo, mas é também um conhecimento para ser alargado a quem o Filho o quiser revelar. E neste caso, a quem estiver predisposto, como pequenino, a conhecer Deus. Então há uma revelação de quem Deus é e o que Ele está a fazer. E todo aquele a quem é revelado é convidado a conhecer Deus através de Jesus. Porque quem vê o Filho está a ver o Pai. Deus dá-se a conhecer quando envia Jesus. É a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, para nos libertar do império das trevas e no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados, como está em Colossenses. Que conhecimento maravilhoso é conhecer Cristo. Por quem o conhece, conhece Deus. Que conhecimento sublime. Que privilégio me ter sido revelado este sublime conhecimento. Que privilégio é apropriar-me desse conhecimento. Então, baseado nisto, acho que nós devemos ter muita vontade de aceitar o último convite, que é correr cada vez mais para o Senhor. Quando Ele lança o convite, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A passagem convida na forma de advertência ao arrependimento. Convida na forma de revelação próxima, através de Jesus, a conhecer Deus. E agora vem com um convite formal. Um convite formal. Venham a mim. Então, ponto 3. Convite a descansar e a aprender em Jesus, porque o seu fardo é leve. Este é um amoroso convite. No texto é dirigido em primeira mão àqueles cujas costas os fariseus colocavam um fardo de difícil e impossível obediência meticulosa de tarefas e rituais que a lei não pedia. E até mesmo a própria lei. Era difícil, impossível humanamente cumprir a lei. Então toda a pessoa que está obrigada a cumprir a lei como forma de obter a aprovação de Deus está sujeita a um enorme jugo, a um pesado fardo para transportar. Mas Cristo veio libertar-nos desse jugo da lei, porque Ele mesmo a cumpriu. Então o seu fardo, que era pesado, agora se tornou leve. O jugo que era duro, agora se tornou suave. E como lemos, esse jugo e fardo, eles não foram eliminados. Não foram eliminados, eles permanecem. Há dificuldades na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Há derrotas, há desilusões, mas Jesus propõe-se a carregá-lo por nós. Há como que uma troca de jugos. O jugo duro e fardo pesado que Ele levou sobre si, Ele levou sobre si. Ele deu-nos um jugo leve e um fardo suave. E depois diz, aprendei de mim, aprendam de mim. Esta é a instrução que Ele está a dar.
Aprender dele é torná-lo a nossa referência. Está a desafiar-nos a tornarmos-nos semelhantes a ele. É ele ser o nosso professor manso e humilde. Aquele professor que é cheio de paciência para ensinar, corrigir. Quando o aluno erra vez após vez, após vez, após vez. E o professor explica. E não entra nada. E Jesus está lá manso e humilde, pacientemente a ensinar. Ele não se pacienta com os que são lentos a aprender e com os que estão sempre a tropeçar. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. É um convite a descansarmos nele. No final deste convite há uma palavra, que é esta: descanso. É um descanso. E descanso não quer dizer uma vida de inatividade. Numa praia, com um mar de azul turquesa, à sombra de palmeiras, a beber água de coco para o resto da nossa vida. Não é esse tipo de descanso. Um descanso de letargia. Não é uma vida isenta de lutas ou de tristezas, mas assegura sim que se mantiverem unidos a eles acharão alívio dos fardos esmagadores que nós colocamos na nossa própria vida, por falta de sabedoria, por falta de entendimento, por falta de conhecimento, muitas vezes da palavra de Deus, por causa da nossa própria desobediência, fardos que outros colocam sobre nós. Posso dizer que há descanso na caminhada e há descanso no final. Há descanso na caminhada porque é um descanso. Nós não dependermos de nós. Nós devemos encarar isso como um descanso para nós. Nós não dependermos de nós para a nossa salvação. E é também um descanso no final, porque já não haverá um juízo à nossa espera. Isso é também um descanso para nós. Há apenas uma certeza na vida eterna. Por Jesus nós fomos ilibados desse juízo. Vinde a mim. Este convite continua em aberto hoje, 2000 anos depois. Esse convite continua em aberto, sim. E é um convite aberto a quem? A quem se considera cansado de lutar contra o pecado. A quem se considera sobrecarregado pelas consequências que o pecado vai deixando na sua vida. É um convite aberto a todo aquele que reconhece a sua falência espiritual e está sobrecarregado por ela e pelo peso de se tentar salvar a si mesmo, pelo cumprimento de qualquer tipo de obrigação. O fardo da angústia, o fardo do sentimento de frustração, o fardo de se sentir fútil, o fardo de relacionamentos quebrados, o fardo da incapacidade de manter relacionamentos, o fardo de uma consciência sobrecarregada de pecados e de sentimentos de culpa, o fardo de não se suportar a si mesmo, o fardo de ser fardo para alguém, o fardo da doença, o fardo do vício tão difícil de largar. Tu que estás aqui esta manhã, aceita os convites de Jesus. Arrepende-te do teu pecado. Conhece mais a Deus através de Jesus e da sua palavra. Corre para Jesus, descansando nele e no sacrifício que ele fez por ti. Que Deus nos abençoe esta manhã.